Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem, eu sou Alberto da Almeida, apresentador do programa Cidadania e Justiça. E olha, no programa de hoje nós vamos falar sobre direito penal. Mas antes eu quero te convidar, se você compartilhar o programa, pode começar a compartilhar agora, né? Você vai concorrer a 2 cestas básicas. Olha só, então vamos sortear a primeira cesta básica, logo após o programa e 10 segundos depois da segunda cesta básica. Então vão ser 2 sorteios diferentes para quem compartilhar. Então compartilhe nosso programa. Você pergunta, olha, eu tenho vários grupos no Facebook. Cada grupo vai contar um compartilhamento. Então pode ir lá, compartilhar 10 vezes, vão ser 10 vezes o nome vai estar lá para você concorrer 2 cestas básicas logo após o término do programa, que hoje, como eu falei, direito penal, bom, eu não sou penalista, não sou da área penal, mas nós trouxemos um especialista, professor de direito penal, professor Alan Kels, ele é nosso grande amigo, que é da OAB também, excelente, conhece tudo de júri. Professor Alan Kels, o que nós podemos falar hoje de alteração na legislação? Tem alteração esse ano, né? 2020? Exatamente. Antes de qualquer coisa, Alberto, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você, falando com seus telespectadores, seus seguidores e tudo mais. Nós temos realmente muitas mudanças recentes, aliás, recentíssimas. Nem sei se existe esse termo, né? Eu sou professor de Direito Penal, não vou nem me arriscar nessa área. Mas o que eu posso dizer para você é que nós tivemos mudanças muito importantes, tanto no Código Penal quanto no Código de Processo Penal. E essas legislações, várias delas, essas novas regras, várias delas começaram a vigir agora, em janeiro de 2020. Essas leis foram promulgadas em dezembro de 2019 e estão vigindo agora, a partir do dia 23 de janeiro deste ano. E assim, para o nosso encontro de hoje, achei importante nós trazermos ao conhecimento dos estudiosos ou dos estudantes de direito a respeito das mudanças ocorridas em um dos institutos do Código Penal, que é o artigo 122, que trata sobre induzimento, instigação e auxílio ao suicídio ou à automutilação. Esse crime pertence a um rol de crimes chamados crimes contra a vida, que são os delitos que inauguram a parte especial do Código Penal. São aqueles que vão para o júri, né? Exatamente. Instigação ao suicídio, infanticídio. O artigo 5º do aborto. Código Penal, exatamente, o artigo 5º do Código Penal, em seu artigo 38, ele estabelece que os crimes que são praticados na modalidade dolosa e contra a vida, eles são julgados pelo Tribunal do Povo, que é o Tribunal do Júri, né? São os crimes de homicídio, infanticídio, instigação, auxílio, induzimento ao suicídio ou à automutilação e também o crime de aborto. É um rol, embora sejam apenas 4 delitos que tutelam esse direito tão importante que é o direito da vida, eles abrangem uma série de condutas e uma série de elementos que eu acho bastante interessante no estudo do direito, né? Então, o que é essa instigar ou auxiliar o suicídio? Que é porque eu vejo hoje a quantidade de suicídios no mundo tem aparentemente crescido bastante. Então, aquela pessoa que de alguma forma tem qualquer contato com um suicida e esse contato interferiu ou colaborou para a prática, ele poderá responder criminalmente, é isso? Exatamente, Alberto. E é preciso, antes de qualquer coisa, deixar claro que a prática do suicídio em si, e agora com a nova legislação, a inclusão da automutilação, eles não são considerados crimes. Os crimes consistem na instigação, no induzimento ou no auxílio material à prática dessas condutas. Então veja só, o que o direito penal pune é o agente que planta a ideia na cabeça da pessoa, ou o agente que instiga essa ideia, ou que de alguma forma auxilia o suicida ou aquele que pretende praticar a autolesão. Né? Então vamos lá, aquela pessoa que por exemplo está com um grande problema, está talvez deprimida, independente do quadro, ou está bebendo, né? E é aquele pseudo-amigo, né? Uma brincadeira que de brincadeira não tem nada, rapaz, pula, né? Pula. Eu, se fosse tu, pularia desse prédio, se eu tivesse com esse problema que tu tens. É porque às vezes é um problema de afeto, às vezes é um problema financeiro, são vários problemas. Então, eu no teu lugar, brincando, falo, eu pularia de um prédio. Exatamente. Olha, o que acontece? O legislador colocou 3 condutas nesse delito. A primeira das condutas é o induzimento.
E o induzimento ele está ligado à prática ou à conduta de implantar a ideia na cabeça. Então, nesse exemplo que você acabou de nos dar aqui, o cara está triste, terminou um relacionamento ou teve uma grande decepção na vida, perdeu alguém muito importante, ele está extremamente deprimido. E esse pseudo amigo vai até lá e planta essa ideia do suicídio ou até da automutilação na cabeça dele. Esta conduta de plantar a ideia é que configura a prática do delito na modalidade de induzimento. Então, olha só, se foi num relacionamento e se fosse eu tacava a cabeça na parede, como eu já ouvi pessoas utilizar esse termo, eu tacaria a cabeça na parede. Se o cidadão taca a cabeça na parede... Pode configurar automutilação, nesse caso. Então, veja só que tanto a automutilação, que é causar lesão em si mesmo, ou tirar a própria vida, também conhecido como autocídio, essas duas condutas podem ser plantadas por esse pseudo amigo. Quando isso acontece, a prática do delito se configura na modalidade de induzimento. Já a modalidade de instigação, ela funciona diferente. A vítima já tem a ideia de tirar a própria vida ou de se automutilar. Mas o que acontece é que ela talvez não tenha encontrado coragem para fazer isso. E aí entra a participação desse pseudo amigo, ou desse terceiro, que não planta a ideia, mas instiga a ideia. E antigamente, Alberto, o que é interessante falar sobre esse novo delito e as mudanças que aconteceram. Nós já nos deparamos muitas vezes, por exemplo, com alguém, com filmagens de alguém pronto para pular de um prédio ou de uma ponte e as pessoas lá embaixo batendo palma, né? E pula, e tá, tu não tem coragem, tu não és homem para isso e tudo mais. Ou então, pula que tu ganhou foi asa, não foi chifre, não foi asa e tudo mais. Então, aquelas brincadeiras todas, na legislação anterior a essa nova regra, se o suicida não pulasse, ou se ele pulasse, mas não morresse ou não sofresse nenhuma lesão de natureza grave, o crime não se configurava. O legislador decidiu mudar, colocar um fim nisso. Hoje, a instigação, que é aquela prática do pula daí, tu não tem coragem e tudo mais, ainda que o suicida ou aquele que pretende se mutilar não pratique o ato extremado, aquele que instigou responderá pelo delito, com penas que estão previstas de 6 meses até 2 anos, pela mera prática, ainda que a vítima não se automutile ou não cometa suicídio. Então, aquela situação que aparece em filme, né? Eu espero que só seja em filme, nada na nossa vida, na vida real. O cidadão está num prédio, pula, rapaz, se eu fosse tu, eu pulava, deixa de ser frouxo, meu irmão, pula, se for homem, tu pula, se tu fores homem, tu pulas, né? E aí, nesse momento, o que eu acho interessante é que hoje a população, de modo geral, ela acha que é repórter, né? Então, hoje o que eu vejo, todo mundo que se fala está com o celular filmando. Então, se alguém tiver com o celular, o cidadão está gritando, pula, né? Se for homem, pula. E aí alguém vai e filma esse ato. Esse celular serve como prova para que caracterize a prática do crime? Exato, isso pode acontecer. Esse aparelho celular pode ser requisitado pela autoridade policial para servir como prova da instigação ou do induzimento daquele delito. E hoje ninguém faz mais nada escondido, né? Tem câmera para todo canto, tem celular para todo canto. E não só este aparelho celular pode ser requisitado para funcionar como prova. A autoridade policial ou até qualquer pessoa do povo pode proceder à prisão em flagrante daquele que está instigando uma pessoa a cometer suicídio. Por quê? Porque a configuração do delito já se operou naquele momento. Então, hoje, esse crime tornou-se um crime formal, cuja mera prática da conduta já configura. Então, a pessoa que está gritando lá embaixo, pula porque tu não és homem, então ela já cometeu o delito e pode incorrer em prisão em flagrante, tanto pela autoridade policial e por autorização da Constituição, qualquer pessoa do povo pode proceder também à prisão em flagrante daquele indivíduo. Bom, então você que está gostando do programa de hoje, acho que é interessante, muito interessante, e são temas que dá para usar na prática, né? Mas o mais importante, você que está gostando,
quer que outras pessoas assistam, ou também quer concorrer a 2 cestas básicas ao término do programa, você pode compartilhar. Compartilhando o programa de hoje, você concorrerá a 2 cestas básicas. O sorteio vai ser logo após. Acabou o programa, nós vamos notar o nome de todas as pessoas que compartilharam. Quanto mais você compartilhar em mais grupos no Facebook, ou até mesmo no Instagram, nós vamos levar como parâmetro o Facebook. Comparou no Facebook, compartilhou, está contando. Vamos anotar várias vezes o seu nome a cada compartilhamento e após o programa, vamos sortear 2 nomes para entregar essas cestas básicas. Não, voltando para a situação da instigação ao suicídio e todo esse contexto todo. Então, o cidadão está no prédio, ele está para pular e o cara está gritando, pula, pula, pula. E alguém está filmando. Então, a autoridade policial ela pode tomar o celular de um como prova, essa pode ser prova para usar no tribunal, e o outro poderá ser flagranteado nesse momento. Exatamente. Caso eu assista isso, eu mesmo, bom, eu falo eu, mas eu sou frouxo, mole pra caramba, dificilmente eu vou tentar segurar alguém. Mas se eu tivesse condições físicas ou chamasse mais de 3 ou 4 pessoas, vamos nos juntar aqui e vamos prender porque ele está cometendo um crime. Isso é possível. Isso é possível. A Constituição Federal autoriza que a prisão em flagrante, aliás, a autoridade policial é obrigado a fazer. O cidadão comum, ele pode fazer se quiser. Então, é uma prisão facultativa. Se puder, apenas se puder, faça. Mas, como você bem disse, é melhor deixar isso a cargo das autoridades. É melhor ligar para o 190. Exatamente. É o que eu faço, Ou eu então também não fazer prova você mesmo e depois contribuir na investigação policial para isso, do que se meter na coisa. Ou desestimular aquela pessoa a instigar. De repente, rapaz, não faça isso, né? É melhor você não fazer. É a melhor coisa. É o que tem acontecido muito, né? Muitas pessoas têm participado, colaborando. Já vi casos no Amazonas mesmo, né? De pessoas que queriam cometer um suicídio, aí chegou um militar do Corpo de Bombeiro, e eu lembro na imagem era isso, alguém filmou, né? E ele dizia calma, fez uma oração, pediu para o pessoal acalmar, e ele salvou aquela pessoa. Até porque o bombeiro, o policial militar, eles estão elencados naquela categoria que é obrigada a participar de algo. Né? Então, ele teria que ajudar e teria que prender, no caso de flagrantear, que ele está instigando, está auxiliando. Né? Perfeitamente. Outra conduta, Alberto, precisa ser destacado para quem está nos ouvindo hoje, é que não só o induzimento e a instigação configuram o delito, mas o auxílio material também. E como funciona esse auxílio material? Providenciar para a pessoa que pretende se automutilar ou aquele que pretende tirar a própria vida, instrumentalizar aquela possibilidade, né? Então, o cara que empresta a arma, o que fornece a arma, o que compra a corda, o que entrega o veneno, o que conduz até o último andar do prédio. Então, todas as pessoas que contribuem de alguma forma para esse ato extremado também incorrerão nas penas previstas nesse artigo. Então, essa participação, esse auxílio, veja só, vou corrigir aqui, eu falei essa participação e falei de forma equivocada. Este auxílio material configura o delito, porque a participação nele, por exemplo, se empurrar o banco, se empurrar da ponte, essa conduta será retirada do artigo 122 e vai para o artigo 121 do Código homicídio, Penal, né? que aí já empurrou, homicídio. É homicídio. Então, você participar do evento, do fato, configura outra modalidade, que nesse caso pode se configurar ele quer pular, mas está com medo. Se eu subir contigo, agora vai. Vou te dar uma forcinha, vou te empurrar. Não pode. Não é o tipo de auxílio lícito. Não, esse aí não é o auxílio material previsto nessa norma. Então, tem que ser a supressão da vida tem que ser pela própria vítima, ou a automutilação pela própria vítima. Por isso o nome autocídio ou automutilação. Então a participação tem que ser indireta e não direta, senão o delito será de homicídio. Já tenho uma dúvida. E aí você que está gostando do programa, né, vamos compartilhar, e além de você levar informação para outras pessoas, você também concorre às cestas básicas que vamos sortear. Serão 2 logo após o término do programa. Mas aproveitando que o professor Alan Kels, que é um especialista na área, está aqui, eu lembro que há pouco tempo começou, não parou, infelizmente não parou, tem pessoas criando programas de computador para crianças, né, e para jovens, e aí começa etapas, primeira etapa, segunda etapa. E aí eu estou falando, o público, nosso programa, a maioria são adultos, mesmo os adolescentes. É importante saber que isso tudo é crime
tá? Essa prática de criar programa, primeira fase, se machucar, segunda fase, empurrar alguém, terceira fase, e começa a prejudicar, começa a ficar mais difícil o prejuízo. E o número 10, para fechar com chave de ouro, você que preencheu a etapa 1, 2, 3, 4, 5, a etapa número 10 é você cometer o suicídio, né? Esse autocídio, né? Você pula. Então, nesse momento, qual é o crime praticado? Pratica crime quem acompanha as etapas do programa e depois desiste, quem compartilha esse programa ou apenas quem cria o programa? O artigo 29 do Código Penal diz que todo aquele que de qualquer forma participa do delito, ele responde pelas penas cominadas a esse delito, mas na medida de sua culpabilidade. Então, aquele que criou o programa, aquele que divulga o programa, aquele que aconselha a fazer, todos eles, se configurar, se forem encontrados a sua identidade e tudo mais, eles poderão responder por esse delito, porque agora não necessariamente a vítima terá que praticar o ato extremo, mas a mera instigação, induzimento ou auxílio se configurará o delito nesse caso. Então é importantíssimo, Alberto, também destacar que essa mudança ocorrida no artigo 122 do Código Penal, o legislador estava atento para esses novos fatos que inundam as internet, que inundam essa nossa vida digital hoje. Então, o artigo trouxe também, eu falei agora há pouco, que instigar, auxiliar e induzir ao suicídio e à autolesão tem pena prevista de 6 meses até 2 anos. Mas o legislador especificou ainda outros 7 parágrafos que prevêem outras modalidades de pena para determinados autores. Então, assim, se esse crime, se esse induzimento, esse auxílio, essa instigação são feitos pela internet, se elas são feitas pelo coordenador de um grupo de WhatsApp ou de um grupo virtual qualquer, se ele usa as redes sociais ou se ele usa as comunicações pela internet, tudo isso tem uma pena diferenciada. Então, ser coordenador de grupo do WhatsApp não é a mesma coisa que fazer parte do grupo? Do grupo. Embora ambos possam responder pelo delito, cada um vai responder de acordo com a importância que ele tem nessa... Ainda bem que eu não administro nenhum grupo. Olha. Exatamente. Então, muito cuidado, quem participa de grupos, e às vezes na brincadeira o cara solta uma gracinha no grupo, não sabe como é que está a situação psicológica daquela pessoa. Então, isso pode levar a uma consequência muito ruim e a uma responsabilidade também pesada. Só para não deixar na curiosidade os seus telespectadores, eu vou aqui fazer pontualmente cada uma dessas penas no delito, que eu acho importantíssimo destacar como o legislador se preocupou com esses detalhes. Por exemplo, a pena do caput, que é só instigar, auxiliar e induzir, tem pena de 6 meses a 2 anos. Mesmo que se a vítima não praticar o ato extremo, ele vai responder com reclusão de 6 meses até 2 anos. Agora, vamos supor que a vítima tente o suicídio, mas não morra, sei lá, a corda quebra, ele se joga do prédio, mas não morre. Quebrou um braço, quebrou uma perna, mas está vivo. Exatamente. Então, e quando ela não morre? Né? E quando a automutilação gera lesão corporal de natureza grave ou de natureza gravíssima, quais as consequências jurídicas para isso? Para tanto, o legislador colocou no parágrafo 1º do artigo 122 que se da automutilação ou da tentativa de suicídio resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, cujo conceito está lá no artigo 129, que trata dos crimes de lesões corporais, a reclusão, neste caso, a pena será de reclusão de 1 a 3 anos. Então veja, 6 meses a 2 anos só por praticar o ato, mas se a vítima tentar o suicídio ou se da automutilação resultar lesão corporal grave ou gravíssima, a pena já aumenta bastante, vai pena mínima de reclusão de 1 ano até 3 anos. De 1 a 3 anos. E isso vai piorando. Aliás, vai piorando... Vai aumentando a pena. Vai aumentando a pena, né? Então, veja, no parágrafo 2º, nós temos o seguinte: se o suicídio se consuma,
ou se da automutilação resulta a morte, porque a automutilação pode levar a vítima à morte. Então, se o suicídio se consuma ou a automutilação resulta em morte, a pena será de 2 a 6 anos de reclusão. Veja que o legislador está atento a essas consequências do delito, tá? Desde a prática do ato formal até a tentativa, só com resultado de lesões corporais ou a consequência a morte das duas condutas. E o legislador vai além, Alberto, o que eu acho importante destacar também. O parágrafo 3º, por exemplo, do artigo 122, ele diz que a pena será duplicada. E eu destaco aqui que a pena não será aplicada até o dobro, ela já será automaticamente duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, por motivo torpe ou por motivo fútil. Então, o motivo torpe é aquele motivo asqueroso, aquele motivo vil, e o motivo fútil é aquele motivo pequeno, né, desproporcional. A discussão, não gostei dele, não gosta, eu vou fazer isso para ele. Ou então, um motivo qualquer, ele é meu concorrente lá no trabalho para aquele cargo que eu tanto almejo. Então, eu estou vendo que ele está deprimido, está pensando em se matar, eu vou dar uma forcinha que aí ele sai do meu caminho ao alcance da... Então, todos esses motivos egoísticos, torpe ou fútil, fazem com que a pena aplicada a este delito seja duplicada. E mais, se a vítima é menor ou se a vítima tem diminuída por qualquer causa a sua capacidade de resistência, essa pena também será duplicada. É porque isso pode ser na família, para receber uma herança, por exemplo. Exatamente. Ele pode motivar E os menores, psicologicamente, são mais frágeis, pelo menos em tese, né, são mais frágeis do que uma pessoa adulta, formada. Já está com sua cognição tudo formada. Exatamente. Então, a pena será duplicada nesse caso. E aí o parágrafo 4º vai mais adiante. E aí, se você me permite, gostaria de passar esses detalhes todos aqui, porque eu acho importantíssimo para quem ainda não teve contato com essa matéria. Então, o parágrafo 4º vai adiante e diz que a pena é aumentada até o dobro. Nesse caso, a pena poderá chegar até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores. Então, atenção àqueles que usam as redes de computadores, se escondem atrás dela e praticam essa instigação, esse induzimento, ou até esse auxílio através da rede de computadores. Porque pode ter tem aquele grupo que de manhã cedo coloca no Facebook, no Instagram, um bom dia, uma palavra motivadora. Mas também tem aquele grupo que pode ter falando coisas não tão boas, né? Que motivem a pessoa a tirar a própria vida. Então, essa postagem ela já poderá também ser enquadrada. Ela poderá servir como uma instigação ou um induzimento, e essa pena, por tratar-se de divulgação pela rede mundial de computadores, pode ser aplicada até o dobro. Tá? E também em rede social, em qualquer outro tipo de transmissão simultânea, acontece. Então, usou transmissão pela rede mundial de computadores ou de forma simultânea, principalmente aquelas que chegam em muitos lares ou e hoje não tem como controlar onde chega a internet. Não tem como controlar. E aí, continuando, parágrafo 5º, aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo de rede virtual. Aquilo que você falou agora há pouco. O administrador do WhatsApp. Então, o administrador do WhatsApp, aquele cara que coordena o grupo, ele tem uma responsabilidade ainda maior, que é de evitar que condutas iguais a essa se aconteçam, né? Então, o suicídio e a automutilação hoje, elas rondam as nossas casas, cara. A todo tempo a gente ouve isso falar, cada vez mais os jovens se deprimem, as pessoas têm problemas psicológicos, depressão, síndrome do pânico, uma série de outras questões e que podem ser uma porta aberta para esse ato extremado de suicídio ou de automutilação. Professor Lancaster, muito obrigado por sua participação. Nós tratamos hoje apenas de um crime, na verdade um crime como se fossem dois. Nós temos ali tanto a automutilação como a questão do suicídio. Mas temos muitos crimes. Espero que logo o senhor possa estar aqui conosco novamente para falar um pouco mais desse direito penal. Nós, do imediato, que acompanhamos nesses últimos anos muitos crimes acontecendo. E agora nós, além de acompanharmos, nós vamos também mostrar qual a penalidade para esses crimes que muita gente
continua praticando. É um absurdo. Então, muito obrigado, professor Alan É Kels. isso, Alberto. Gostaria só de destacar que ainda existem outros parágrafos nesses artigos que precisam ser analisados, que nós faremos isso em um próximo encontro, mas eu estarei sempre à disposição. É uma honra estar aqui com você e levar essas informações para essa gente bonita toda do nosso estado, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, professor Alan Kels, que Deus abençoe. E você que gostou do programa, continua compartilhando, porque logo, daqui a poucos minutos, nós vamos fazer o sorteio. Vamos pegar os nomes das pessoas que mais compartilharam. Vai compartilhando, quer dizer, compartilhou uma vez, já vai estar concorrendo. Mas compartilhou 4, 5, 6, 7 grupos lá no Facebook, você vai estar concorrendo ainda mais. Muito obrigado, fique com Deus. Esse foi o programa Cidadania e Justiça com Alberto de Almeida. Fique com Deus, paz e bem.